Desde 2008, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de consumo de agrotóxicos. Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, cada brasileiro consome por ano o equivalente a 1 galão de 5 litros desse tipo de substância. Segundo o dossiê Abrasco, que faz um alerta sobre o impacto dos agrotóxicos na saúde, que foi publicado recentemente no Rio de Janeiro, 70% dos alimentos in natura consumidos no país estão contaminados. Os danos à saúde são muitos, mas por que isso acontece? A Heloísa Amaral, que é engenheira agrônoma e também coordenadora técnica da Comissão Pastoral da Terra de Alagoas, está aqui no estúdio comigo e vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. São dados bem preocupantes e nem são todos os dados ainda que eu falei. Por que se consome tanto agrotóxico no Brasil? Com certeza preocupante. E enquanto você falava, eu estava lembrando que tem uma atualização que não são mais 5, são 7,3 litros por ano. É pior ainda. Aumentou essa dosagem. Isso se dá porque os agrotóxicos são aplicados em praticamente todas as culturas que são comercializadas. E essa é uma forma que a indústria, a origem disso, né? Foi a forma que a indústria da Segunda Guerra, que cresceu muito durante a guerra, encontrou de se desfazer das suas, digamos, remodelar sua indústria. Tudo que foi usado nas guerras químicas foi conduzido para a agricultura. Então, para a indústria conseguir se sustentar, a gente acaba consumindo todo esse veneno. Pois é, o agrotóxico, na verdade, ele aumenta a produtividade, seria isso? Uma vez que combate praga, uma vez que combate doença, seria em teoria isso, né? Essa é a propaganda que é feita. Mas na prática, a propaganda vai matar a praga, vai destruir a doença, mas só que isso tem que ser descoberto um meio. É a mesma coisa do ser humano. Quando você está bem alimentado, quando você está se cuidando da questão de sono e tudo mais, dificilmente a gente pega uma gripe sequer, nós estamos bem. Mas quando a gente não se alimenta bem, quando a gente passa a noite de sono, aí a gente começa a pegar, se passar uma poeirinha, você já está gripando. A mesma coisa acontece em relação às plantas. Se elas estão bem nutridas, se elas estão num ambiente adequado, elas são saudáveis. Só que uma das coisas que também vai de encontro com essa questão são as monoculturas. Como nós temos um exemplo no nosso estado, que a monocultura da cana ocupa todo o litoral e a zona da mata, nós temos diversas pragas e doenças que atacam. Porque na natureza, se você entrar em qualquer espaço de mata, você tem, num espaço onde você está com a mesa, você tem 20 variedades diferentes de plantas, desde o matinho que está lá até uma árvore imensa. E na monocultura você tem milhares de hectares ocupados por uma mesma planta. Espécie. Então, se qualquer inseto gosta daquela planta, ele vai se desenvolver, festa, né? Vai se desenvolver com muita facilidade. A natureza previne exatamente nessa forma. Quando você tem variedade, o inseto vai comer essa planta, mas a que está aqui do lado vai ficar livre. E é isso que é pregado numa agricultura mais saudável, o que hoje, pela legislação, nós temos como agricultura orgânica, que ela já está, existe uma lei, o Ministério da Agricultura é quem coordena e acompanha isso, mas ela tem vários nomes, é agricultura ecológica, agricultura alternativa. Ela prega então a diversidade, Exatamente. Seria isso? Uma das coisas é a diversidade, o não uso de insumos artificiais, porque hoje você tem muitos insumos, os agrotóxicos diretamente, que seriam os venenos para pragas e doenças, é um caso, mas você tem também adubos químicos que são utilizados, que aí é como se você pegasse
em vez de você comer um prato diversificado, você pega um comprimido de vitamina e ingere. Coloca lá. Os adubos químicos são mais ou menos isso. A gente falou no começo da conversa uma palavra bem chave aí nessa questão, no meu entendimento, pelo menos, do agrotóxico, que é indústria. Na verdade, é tudo uma questão econômica, né? Exato. Eu tenho uns dados aqui da Anvisa que nos últimos 10 anos esse mercado de agrotóxico ele cresceu quase 200% no Brasil, enquanto foi 93% no resto do mundo. Então, esse fator econômico é um dificultante aí muito grande para que se haja essa mudança aí de postura e de pensamento e que, consequentemente, vai refletir na maneira de se cultivar e que, consequentemente, vai refletir na saúde da população. Isso, você pegou o raciocínio perfeito. É um problema bem complicado, quando mexe com dinheiro, né? E quando você faz essa comparação de quanto cresceu no Brasil e fora do Brasil, você tem diversos agrotóxicos que são usados corriqueiramente no Brasil e que estão proibidos há anos na Europa. Então a gente vê que assim, é como se não presta para mais ninguém, joga no Brasil. Exatamente, isso é uma coisa muito complicada, por exemplo. Você me falou no começo da conversa que foi meio que uma maneira como a indústria teve que readequar-se para poder continuar faturando, ou seja, saiu o produto de guerra e foi para a questão da agricultura. Então a gente tem, por exemplo, o 24D, que ele compõe aí o agente laranja, né, que era uma coisa, que era um produto que os Estados Unidos bombardeavam o Vietnã e que causou deformidade. Até hoje nasce criança com deformidade lá por conta disso. E isso é utilizado na nossa agricultura em produtos que a gente come também. Isso. E por que a Anvisa não se toma uma decisão para se inibir isso? Eu sei que o Ministério Público entrou já várias vezes com recomendação para que seja pelo menos o uso suspenso, né? Mas se eu não me engano... Enquanto o estudo vai, se eu não me engano, no caso do 24D especificamente, o 24D, ele é inconclusivo no Brasil. Se arrasta há uns 10 anos isso, né? O 24D, ele já foi proibido, digamos assim, sozinho, mas ele faz parte da composição de outros agrotóxicos. Então, é como você diz, a mesma indústria, é aquela questão, a mesma indústria que produz o agrotóxico, o veneno, é exatamente a mesma que produz o remédio. Ela não tem interesse que você não consuma o veneno, porque senão ela não ganha as duas vezes. Porque ela vende o veneno e depois vende o remédio para você tratar da doença que lhe causou aquele acho que eu acabei até me falando um pouquinho demais. Mas assim, além do 2,4-D, né? Eu estava falando 24-D, mas é 2,4-D o nome. Tem o glifosato que está mais ou menos nessa mesma situação, né? O Ministério Público em cima e a Anvisa parece que dá aquela segurada, está devagar e não termina uma reavaliação toxicológica disso. Existe fiscalização no Brasil para poder se chegar a padrões que determine o que deve e o que não deve? Para evitar essa questão do produto proibido? O referencial existe, Luiz Roberto, mas a grande questão é que você tem o interesse econômico se sobrepujando sobre toda essa questão. Aí você tem, não é uma questão de eu dizer, vamos supor, eu estou no órgão regulamentador. Não é uma questão de eu dizer, não pode. É uma questão, eu digo, eu respondo amanhã. Entendi. Isso já gera uma diferença muito grande. No fim das contas, esbarra no dinheiro. A questão econômica é o que tem. E a população fica refém, né? Porque a senhora falou a questão do orgânico. Orgânico, massa está na moda, as pessoas têm essa opção, mas não é uma opção acessível, né? Como transformar o orgânico em uma opção acessível para a maioria da população? Hoje a gente tem feito um trabalho muito grande. A Pastoral da Terra tem trabalhado essa visão agroecológica, que ela é uma produção livre de venenos e de insumos químicos, de uma forma geral, adubos químicos, essas outras coisas. Para o camponês, para a camponesa, isso é a maior realidade, porque você vai estar comprando o adubo, você vai estar comprando o veneno. Primeiro, você está prejudicando sua própria saúde. Segundo, você está prejudicando a saúde de quem consome o que você produz. Terceiro, você está se descapitalizando, porque o dinheiro que você ganha, você investe naquilo está comprando ali, coisas de fora. Quando você pode adubar com
o próprio esterco, com o composto, com as diversas coisas que podem ser. E existem maneiras de combate à praga que são naturais, né? Tem uma árvore indiana chamada nim, que é uma alternativa também, não tem essa toxicidade toda, né? O próprio fumo, existem biofertilizantes que são produzidos a partir de princípios dentro da própria propriedade, dentro da própria produção, você vai reciclando nutrientes. Você tem o adubo, você tem o combate feito como é feito pelo NIM, com outros princípios. E você pode estar gerando saúde para você, para quem consome. E essa é uma questão, assim, crucial. Hoje a gente tem esse índice, por exemplo, de câncer. É uma coisa assustadora. Nem chegou nesse ponto ainda na entrevista, né? Os males da saúde são muito grandes. O próprio glifosato, ele é associado ao câncer. Exatamente. Ao surgimento de câncer. Diretamente. Fora as intoxicações aí, são 70 mil intoxicações agudas aí por ano, de acordo com a OMS, em países em desenvolvimento. Ou seja, no fim das contas, esbarra numa falta de consciência do produtor e de conhecimento da população, né? Acho que a população talvez nem tenha noção disso. E a questão econômica que tem a mídia na mão. E quando você faz a propaganda dessa questão, é como a propaganda hoje dos transgênicos. Os transgênicos é como se fosse a grande salvação do mundo. Ninguém sabe, não existem estudos a respeito de qual é o efeito dele ao longo do tempo. Porque hoje você tem estudos como esse que você estava relatando, o agrotóxico a pessoa já sabe, na verdade, né? Que já tem ligação direta com o desenvolvimento do câncer. No fim das contas, tem essa questão do problema com o dinheiro, da falta de consciência e de conhecimento. Heloísa, muito obrigado pela sua entrevista aqui, foi enriquecedora. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa. Nós é que agradecemos por mais uma oportunidade da gente estar divulgando um pouco a questão de consumir um alimento saudável, buscar uma produção mais saudável, como a gente tem trabalhado. As feiras camponesas, que na próxima semana a gente vai ter na Praça da Faculdade, as feiras camponesas que estão circulando nos bairros de forma itinerante, que é uma forma da gente estar levando para o consumidor um alimento um pouco mais saudável. É a contribuição que a Pastoral da Terra pode dar nesse momento. Obrigado, então. Bom, o Pauta Especial vai ficando por aqui, mas hoje a gente encerra o programa com uma ótima notícia, viu? A partir de amanhã, Miguel Torres vai estar de volta, ele reassume essa bancada aqui. Então, em nome de toda a equipe que faz o Pauta Especial, nós damos as boas-vindas a esse nosso amigo tão querido. Bom, só lembrando, o Pauta Especial volta 11h30 da manhã, com reprise às 7 da noite e com Miguel Torres na apresentação. E a gente se encontra na programação da TV Educativa. Até a próxima.